Olá, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula de história e o assunto hoje é o transporte público, ou seja, aquele transporte que é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o transporte coletivo ou público, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, começou a aparecer nas principais cidades brasileiras por volta do século XIX. A primeira forma de transporte público eram os bondes puxados por animais. Depois deles, vieram os bondes elétricos. Vamos analisar aqui duas imagens. Nessas duas imagens está mostrando, nessa primeira, está mostrando um bonde puxado por animais, passando pelo viaduto do Chá na cidade de São Paulo. Então, naquela época, por volta do ano de 1894 a 1896, as pessoas utilizavam esse meio de transporte aí, o bonde puxado por animais. Atualmente, esse meio de transporte não é mais utilizado. Então, hoje ainda há os bondes, mas não puxado por animais. Por quê? Porque as pessoas, eles vão criando e inventando cada vez mais recursos tecnológicos para atender melhor a necessidade e para que os meios de transporte ficassem mais velozes, mais confortáveis. Então, hoje não é utilizado mais o bonde puxado por animais. Vamos analisar outra imagem. Nessa imagem, os bondes já não eram mais puxados por animais. Os bondes aí já eram os bondes elétricos. E eles, nessa foto, está passando pela rua São José, na cidade de São Paulo, no ano de 1900. Somente no começo do século XX começaram a circular aqui no Brasil os ônibus que funcionam com combustíveis à base de petróleo. Naquela época, não havia linhas regulares, isto é, não se sabia exatamente onde e quando os ônibus iriam passar. Em 1925, foi inaugurada em São Paulo a primeira empresa de ônibus regular da cidade, com horários, rotas e tarifas fixos. Nos últimos 90 anos, os ônibus foram se modificando, ficando mais velozes e mais confortáveis. Em algumas cidades brasileiras, as pessoas também utilizam trens e metrôs. Vamos analisar agora mais duas imagens? Nessa primeira imagem, mostra um meio de transporte muito utilizado por todas as pessoas até hoje, na atualidade. Essa imagem está mostrando um ônibus passando pela Avenida Joaquim Teotônio Segurado, em Palmas, no Tocantins. Essa imagem foi tirada no ano de 2017. Já nessa outra imagem, está mostrando um metrô da cidade de São Paulo. Então, essa foto também foi registrada no ano de 2017. E assim, os meios de transporte vêm se modificando para melhor atender a população. Você sabia que algumas pessoas utilizam o transporte público como um ônibus comum e metrô para ir para a escola? Outras utilizam o transporte escolar, que é exclusivo para estudantes, podendo tanto ser público, que é aquele transporte mantido pelas prefeituras com o dinheiro dos impostos, como também privado, que é pago por aqueles que utilizam o serviço. Nas cidades pelo Brasil, os transportes escolares podem variar de acordo com a necessidade de cada população. Observe agora 3 imagens mostrando diferentes formas de crianças irem para a escola. Nessa primeira imagem aí, tem uma van escolar em Novo Hamburgo.
no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 2016. Normalmente, esse tipo de transporte é conhecido como um transporte privado, porque para fazer uso desse meio de transporte, as pessoas pagam para os seus filhos fazerem uso dele. Já nessa outra imagem, é um ônibus escolar. Esse ônibus escolar aí, pessoal, ele é mantido pelo dinheiro de prefeituras, pelo dinheiro do governo. Então, é um ônibus público, ou seja, as crianças, os pais não pagam para fazer uso desse transporte. Essa imagem aí foi tirada em uma área rural de Alfredo Vasconcelos, em Minas Gerais, no ano de 2015. Já nessa terceira imagem, vemos também uma lancha de transporte escolar. Então, pessoas que moram, crianças, que moram em cidades ribeirinhas, então fazem uso normalmente de barcos, de lanchas, para chegar em uma escola. E você? Como é que você faz para ir para a escola? Você faz uso de algum meio de transporte? Qual meio de transporte você faz uso? Um transporte público? Um transporte privado? Ou você vai a pé porque mora próximo das dependências da escola? Muito bem, pessoal. Hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Irei disponibilizar um fórum onde vocês irão responder aqui na própria plataforma a atividade e deixarem opiniões de vocês. Caprichem na atividade e até a próxima aula. Um beijo, pessoal!